Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre colonização e independência da América Espanhola. Eu queria iniciar falando sobre o processo de conquista, né? Muitos alunos questionam, Daniel, como milhões de índios, né, foram derrotados por centenas de espanhóis inicialmente, né? E é importante perceber, né, e eu gosto muito da citação do poeta chileno Pablo Neruda, que ele fala que a cruz, a espada e a fome iam dizimando a família selvagem. O que eu entendo por isso? Eu entendo que quando ele fala da cruz, ele está falando da dominação religiosa. A expansão da fé católica na América era um projeto da Contra-Reforma Católica. Fato. A Igreja Católica estava perdendo espaço para os protestantes e queria expandir essa sua fé por outros continentes. E a América era um grande alvo. Nesse quadro, então, não era só trazer a religião católica para a América, até mesmo forçando os índios, sob tortura, obtendo essas conversões, mas também tentar apagar um pouco o passado religioso e cultural das nações indígenas. Então, muitas vezes dentro desse projeto da igreja estava envolvido isso, né? Apagar registros, os livros, assassinar lideranças religiosas indígenas. Então, dessa forma, ia se apagando um pouco da cultura, da religião indígena, sufocando mesmo dentro dessa lógica católica de dominação pela cruz. Além disso, é importante ressaltar que o poeta fala em a dominação pela fome, né? Não é que os espanhóis deixavam os índios com fome, não é isso exatamente. Vamos melhorar um pouco isso aí. Na verdade, a ideia ali que se quer colocar é que antes as áreas de cultivo eram todas dos indígenas. E agora você passa a ter áreas de cultivo, a maior parte delas, dedicadas à agricultura de exportação dos espanhóis. Ou seja, as áreas reservadas para os indígenas ficam cada vez mais restritas. Então, dentro dessa lógica, a população indígena, sem dúvida, vai ter uma subnutrição, uma falta de alimentos, já que boa parte da área rural está dedicada à agricultura de exportação, segundo os interesses dos espanhóis. Então, assim, em cima dessa lógica, você começa a entender, creio eu, né, como é que a população indígena ela vai sendo dizimada, né, ela vai acabando, né? Fora, além do aspecto primordial, que é a questão da espada que o poeta chileno fala, que aí nós entendemos que é a superioridade militar dos espanhóis. Os espanhóis possuem armas de fogo, os espanhóis possuem cavalos, os espanhóis possuem armaduras. Então, não só o aspecto real da arma de fogo, mas o aspecto psicológico da arma de fogo faz com que aqueles índios sejam dominados. Além disso, né, é importante perceber que os espanhóis aproveitam as rivalidades entre as tribos. Então a tribo A tem uma rivalidade com a tribo B. Os espanhóis se aliavam à tribo A para poder atacar a B. E depois se voltavam contra essa outra tribo. Então, dessa forma, você via que os espanhóis aproveitavam também as próprias divergências entre as variadas tribos indígenas. Importante dizer que não são os espanhóis que trazem a violência para a América. Já existe uma disputa nas variadas comunidades indígenas pré-colombianas por territórios, por áreas, por poder, por mão de obra escrava. Então, dentro desse contexto, os espanhóis eles entram nesse cenário e se aproveitam dessas rivalidades. Os espanhóis não trouxeram a violência, mas eles potencializam essa violência à medida que eles têm as armas de fogo e têm as armaduras, os cavalos e todos os outros aparatos aí para vencer os indígenas. Okay? Outro aspecto que eu gosto de inserir aí nessa questão é a questão das doenças, né? As doenças também mataram muitos índios, porque os indígenas não tinham anticorpos para as doenças trazidas pelos europeus. Então, muitos índios morreram em função disso. Né? Você tem um índice de mortalidade muito alto em função dessas doenças trazidas que não tinham remédio dos indígenas, né? Quando um espanhol pegava uma doença indígena, ele obrigava os índios a fornecer os medicamentos, mas o contrário não acontecia. E aí, uma vez estabelecido esse processo de conquista, né, com Francisco Pizarro em 1532, né, em relação aos incas, com Hernán Cortés em 1521 com os astecas, foram as duas grandes frentes, né? Eles conseguem estabelecer as principais áreas imperiais da América Espanhola. E dessa forma eles vão se espalhando e tentando organizar esse imenso território que era a América. Como é que se dá essa organização? Então nós temos aqui, por exemplo, o que vinha da metrópole. Lá na Espanha você tinha o chamado Conselho das Índias, né? Que era um conselho de funcionários ligados diretamente ao rei que cuidavam dessa administração
aqui da América colonial, verificando as potencialidades econômicas, né, o que poderia ser feito em relação à organização do território. Né. Tinha também a chamada Casa de Contratação, que era o órgão do governo que cuidava dos contratos, né, a empresa estatal, né, uma empresa estatal que cuidava dessa exploração da América colonial. Além disso, você vai ter uma outra organização aqui na colônia, né? Isso é mais na metrópole. Na colônia, você tem outras formas de organização. Por exemplo, você tem os vice-reinos, que eram as áreas de maior importância econômica. Então, as áreas que a Espanha explorava o ouro, a prata, você tem ali os vice-reinos, que eram as áreas de importância econômica fundamental. Você tem as capitanias gerais, que eram as regiões que não tinham tanta importância econômica, mas que, em função disso, precisavam também ter uma vigilância. Mesmo não tendo uma importância econômica, não podia abandonar, porque se abandonasse, outra nação poderia invadir. Lembrando que a gente está vendo uma lógica da América dividida pelo Tratado de Tordesilhas, ou seja, um tratado entre Portugal e Espanha. As outras nações não reconheciam esse tratado e poderiam invadir a qualquer momento o território espanhol. Daí a Espanha tem que se desdobrar para tomar conta de um território que ia lá da pontinha, né, do Canadá até lá no Chile e na Argentina. É muito território para a Espanha poder tomar conta, mas ela tinha que se virar nesse sentido. Dentro da colônia, você também tinha as chamadas audiências, que eram os órgãos responsáveis pela justiça. E órgãos que eram fundamentais na administração colonial, que eram os cabildos. Os cabildos eram as câmaras municipais. Era o poder local estabelecido, exercido por uma elite local que se constituiu. Como é que é essa elite local? Como é que é o aspecto social, né, da América colonial espanhola? Bom, na pirâmide social clássica da América espanhola, nós temos no topo dela os chamados chapetones. Os chapetones eram espanhóis que vinham ocupar os altos cargos do governo. Vinham diretamente da Espanha para ocupar esses altos cargos no governo. Abaixo dos chapetones, nós temos os chamados crioulos. Os crioulos, diferente do que muitos pensam, não são os negros, são brancos. Os crioulos são descendentes espanhóis nascidos aqui na América. Ou seja, é o cara que é filho de espanhol, neto de espanhol, enfim, e daí por diante, bisneto de espanhol. Ou seja, é o cara que já é nascido na América, mas é branco, tem uma origem espanhola, mas nascido na América. Essa elite, que, como vamos falar mais à frente, vai ser fundamental para você entender o processo de independência da América espanhola. Outro aspecto dessa pirâmide social que é interessante destacar são os mestiços. Os mestiços eles estão logo acima dos índios e dos negros escravizados. Mas os mestiços eles não têm uma condição social, né, tão interessante, porque o que acaba acontecendo? Por ser mestiço, filho de branco com índios, por exemplo, ele acaba não sendo aceito nem em cima e nem embaixo. Nem os brancos o aceitam bem e nem os indígenas e negros o aceitam bem. Então o mestiço é uma característica dessa América colonial, né, mas que mostra um pouco desse traço. Um indivíduo que vai estar ali existindo, mão de obra livre, fato, porém um indivíduo que não é aceito nem por um lado nem pelo outro, em função da sua mestiçagem. Quando a gente avalia aspectos econômicos dessa América colonial espanhola, vou destacar 3 atividades fundamentais aí. Você tem a mineração, desenvolvida principalmente no México com ouro, no Peru com a prata. Você tem o plantation, né, a agricultura de exportação, principalmente na América Central, no próprio México também. E você tem também a pecuária. A pecuária, principalmente na região platina, ali, Argentina, Uruguai e até mesmo lá em cima, na América do Norte, no México. Né? Em relação à mão de obra, é um dado que é interessante notar. Né? Porque quando eu falo da mineração, por exemplo, vamos voltar na primeira, na mineração. A mineração ela vai utilizar, né, fundamentalmente a mão de obra indígena. No sistema de trabalho que a gente conhece como mita, que era usado pelos incas, criado pelos índios. Os índios já tinham esse tipo de prática. Os espanhóis rebatizaram a mita de repartimento. Né? Em que consistia isso? O que era esse sistema? Basicamente é um sistema de trabalho temporário, onde alguns indivíduos de uma tribo eram escolhidos, normalmente os mais jovens, os mais fortes, para o trabalho da mineração. Era um trabalho temporário, mas muito salubre nas minas, não preciso nem dizer para vocês, desabamentos, sufocamento, muitos deles morriam nesse trabalho, e esse trabalho era em troca de uma remuneração. Diferente da mineração,
onde prevaleceu o sistema da mita, né, do trabalho forçado indígena, mas em troca de uma remuneração, como eu falei para vocês, muito miserável, mas tinha uma remuneração, e era um trabalho temporário de alguns indivíduos escolhidos, você tem na agricultura, no plantation, uma outra lógica. Você tem a chamada encomenda. O que era a encomenda? Você tinha um indivíduo que era chamado encomendeiro. Encomendeiro era um espanhol que recebia esse direito de explorar uma tribo inteira. Não eram só alguns indivíduos, mas uma tribo inteira, durante tempo indeterminado. E ele tinha que dar uma contrapartida, que eram basicamente três, né? Proteção, catequese e alimentação. É muito estranho, né? Porque o espanhol recebia o direito, o conquistador recebia o direito de explorar uma tribo, e ele tinha que dar proteção, proteger de quem? Né? Se eles eram a própria ameaça. Alimentação, quer dizer, o indígena poderia buscar sua alimentação sozinho. E catequese, o indígena não queria a catequese, né, espanhola, mas isso era colocado como uma coisa positiva para o indígena, né? Então esse é um tipo de trabalho forçado que se tinha, principalmente nas áreas rurais. Além disso, né, nessa região da América Central, principalmente, onde se cultivava açúcar, tabaco, cacau, você vai ter ali a mão de obra escravizada africana. E aí você pode questionar, Daniel, você está falando em trabalho forçado indígena, encomenda, mita encomenda, você está falando em trabalho agora escravizado africano. Qual a diferença? Gente, fundamentalmente é o seguinte, a mão de obra escrava, o escravo, ele é uma mercadoria. Então ele pode ser vendido, alugado, negociado pelo seu dono, até morto pelo seu dono. Enquanto o trabalho compulsório, o trabalho forçado indígena tem uma outra lógica. Você não vai acabar gerando um comércio nesse sentido. Você vai gerar essas concessões que os espanhóis vão ter de exploração, né, de determinadas tribos, de determinados grupos. Então, a questão fundamental, a diferença fundamental entre trabalho forçado, né, compulsório e trabalho escravo é essa. O escravo é uma mercadoria. Partindo desse princípio, você consegue entender um pouco essa lógica. Claro que o trabalho escravo é um trabalho forçado também, naturalmente. Seguindo aqui, senhores, eu queria falar sobre a questão da pecuária. Né? A pecuária vai ser uma atividade que vai ser desenvolvida, como eu falei aqui, principalmente na região da Argentina, Uruguai, México, até mesmo no Chile. E essa pecuária está relacionada com a mão de obra livre. Né? Por que com a mão de obra livre? Porque não há necessidade de muitos braços. 1, 2 homens conseguem tocar um rebanho gigantesco. Então, assim, é muito interessante a gente analisar até no aspecto realmente da etnia, né, racial. Por que poucos negros nessa região? Né? Historicamente, se olhar a população do Uruguai, na Argentina, né, o percentual de população negra é bem menor. Isso deve muito em função, além de práticas de embranquecimento que existiram no século XIX, mas inicialmente se deve ao próprio tipo de colonização que se deu ali, né? Necessidades econômicas ali. A pecuária não precisava de muitos trabalhadores. E como a pecuária não precisava de muitos trabalhadores, natural que não se levasse tantos africanos escravizados para aquela região. Outro aspecto que é importante a gente entender, então, desse sistema colonial, que ele vai perdurar durante muito tempo, né? Mas, assim como aconteceu aqui no Brasil, vai ter um esgotamento em dado momento. Lá para o final do século XVIII, o mundo está mudando. Né? A independência dos Estados Unidos dá esse alerta, a Revolução Francesa ela mexe com a Europa, então fica muito evidente que o mundo é outro, a lógica iluminista está se estabelecendo e essas ideias estão se espalhando pelo mundo. E essas ideias iluministas vão chegar aqui na América Espanhola também. Né, através de filhos de fazendeiros que iam até a Europa estudar, né, traziam essa literatura, mesmo com toda a repressão religiosa que existia, cultural que existia, essa literatura vai se disseminando aqui pela América Espanhola. Então, quando a gente começa a pensar em independência da América Espanhola, uma das primeiras motivações que tem que pensar é a influência das ideias iluministas. Isso é um aspecto que é primordial. Além disso, você tem a própria elite colonial insatisfeita com a Espanha. Então, os recursos naturais vão se esgotando, o nível de exploração, de cobrança de impostos vai aumentando e se tornando insuportável. Então, você tem uma elite colonial crioula ali que não aguenta mais o domínio espanhol. Uma elite colonial crioula que quer lutar por independência. Então, basicamente, você tem essa satisfação da elite colonial contra o pacto colonial e aí, do lado, você tem a ideologia do iluminismo mobilizando essa elite. Então, assim, são dois pontos que são cruciais, mas não são os únicos. Quando a gente olha para a independência da América Espanhola, é importante entender também o próprio contexto europeu, das invasões napoleônicas. No contexto da expansão napoleônica, a Espanha foi invadida. O rei da Espanha, o Carlos IV, foi tirado do poder. E o irmão do Bonaparte, inclusive, assumiu o trono da Espanha. Então, assim, nós temos uma Espanha fragilizada, que à medida que começam a pipocar os movimentos rebeldes, no Chile, Argentina, México, Bolívia, não tem como a Espanha conter esses movimentos, visto que ela está sob ocupação napoleônica.
Então a Espanha não tem como se articular nesse sentido. Então essa fragilidade que foi gerada na Espanha a partir das invasões napoleônicas, né, é outro aspecto fundamental para você entender esse processo de independência da América Espanhola. Claro, soma-se a isso o apoio externo também que as colônias vão ter. Né? Estados Unidos e Inglaterra têm um real interesse em tirar a Espanha daqui. Então, basicamente, Estados Unidos e Inglaterra vão apoiar essas independências porque vislumbram esses mercados, querem esses mercados. Tira a Espanha da jogada para poder ter acesso a esses mercados. Era a lógica dos Estados Unidos, era a lógica da Inglaterra. Então, é importante entender essas principais motivações. As influências das ideias iluministas, o desejo da própria elite colonial aqui, crioula, querendo se libertar do pacto colonial, as invasões napoleônicas, né, fragilizando a Espanha, e o apoio externo que vai acontecer por parte dos Estados Unidos e da Inglaterra. Finalizando esse processo de independência, né, tem essas motivações que eu citei, mas é importante notar que existia uma satisfação popular, né? A população mais pobre tinha anseios, imaginava que a independência pudesse sanar essas questões, como, por exemplo, melhor distribuição de renda, melhor distribuição de terras, e até existiam movimentos populares, como, por exemplo, no México. Nós tivemos um movimento liderado pelos padres, né, Miguel Hidalgo, né, e Morelos, que tentaram levar essa independência para um caminho popular, mas não teve jeito, não só no México, como também nos outros países. Você vê a elite crioula tomando a frente desse processo e fazendo um processo de independência que é uma emancipação política em relação à Espanha, mas não é um processo de justiça social, distribuição de renda, distribuição de terras. É um processo que vai continuar mantendo as injustiças sociais. Isso é um fato muito evidente nesse processo de independência. Apesar de serem chamados de os libertadores da América, esses líderes regionais, eles vão, cada um conduzir seu país de acordo com o seu interesse. E aí você vai ver um processo que vai ser interessante para Inglaterra e Estados Unidos. Por quê? Inglaterra e Estados Unidos apoiavam essa divisão. Eles apoiaram a independência, porém para eles era interessante que houvesse essa divisão. Por mais que alguns líderes, como por exemplo Simão Bolívar, venezuelano, atuou na independência da Venezuela, do Equador, da Colômbia, o Simão Bolívar ele pregasse uma ideia de pan-americanismo, essa união entre os países latino-americanos, essa cooperação econômica, essa ajuda militar, em alguns casos até a unificação territorial, né? Essa ideia ela cai por terra diante dos interesses regionais de cada líder caudilho. Então assim, você tem uma América espanhola independente, porém fragilizada, porque está dividida, frente aos interesses da Inglaterra e dos Estados Unidos, que vão ocupando suas áreas de interesse de acordo com essa lógica. É importante pontuar também que, claro, a fragmentação não ocorre só por isso. A gente tem também essa lógica territorial, geográfica, né? É um território muito grande, não dá para virar um país só, é impossível. Você tem a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, separando regiões, você tem algumas questões geográficas que não dá. É um território que vai do México até a pontinha da Argentina e do Chile. Não dá para fazer um país só, ou 2, 3 países. Você vai ter uma divisão, mas foi muito mais acentuada em função dos interesses dos estadunidenses e da Inglaterra. Então é até curioso falar, porque os libertadores da América, né, até o torneio de futebol tem esse nome, se refere a esses líderes da independência da América Espanhola, né, até mesmo do Brasil. Dom Pedro também é considerado libertador, Dom Pedro I é considerado libertador da América também, mas revela, né, os anseios de uma elite colonial que queria se livrar do jugo europeu, no caso aí que nós estamos falando do jugo espanhol. Gente, por hoje é só. Beijo para todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.